Olá, você acompanha agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Um estudo apontou que a vacina americana da Novavax tem eficácia de quase 90% contra a Covid-19. O imunizante foi testado em voluntários de 18 a 84 anos e mostrou eficácia também contra a variante do Reino Unido. Os resultados do estudo de fase 3 mostraram que a vacina Novavax tem eficácia de 89,7% contra a Covid-19. Os dados foram publicados na revista científica The New England Journal of Medicine. Os resultados de outras etapas da pesquisa já haviam demonstrado segurança e uma alta resposta imune nos voluntários. Participaram dessa avaliação adultos com idades entre 18 e 84 anos que tomaram as 2 doses com um intervalo de 21 dias. Os voluntários eram de 33 locais do Reino Unido. Quase um terço do total tinha mais de 65 anos e cerca de 44% deles apresentavam alguma comorbidade. 10 pessoas entre o grupo de vacinados foram infectadas pelo coronavírus, mas nenhuma morte foi registrada e ninguém precisou de hospitalização. Uma análise posterior mostrou uma eficácia de 86,3% contra a variante alfa do Reino Unido e de 96,4% para as outras versões do vírus. E um estudo mostrou que a vacina Sputnik V registrou alta eficácia contra a variante Delta da Covid-19. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. A vacina Sputnik V é 90% eficaz contra a variante Delta da Covid-19. A informação foi divulgada pelo Instituto Gamaleya, órgão do Ministério da Saúde da Rússia, que desenvolveu a vacina. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. Pelo Twitter, o diretor adjunto para a pesquisa científica do Instituto, Denis Logunov, a Sputnik V mostra um declínio menor na eficácia contra a variante Delta do que qualquer outra vacina com resultados publicados. A Sputnik V foi aprovada para uso de emergência em 65 países. O primeiro caso de morte no Brasil por causa da infecção com a cepa originária da Índia foi confirmada na semana passada pela Secretaria de Saúde do Paraná. A mulher infectada tinha 42 anos e morreu por conta da doença em abril. A vacina Coronavac é segura em crianças e adolescentes. Um estudo foi realizado com mais de 500 voluntários de 3 a 17 anos. Pesquisadores afirmaram que uma forte resposta imunológica foi verificada na maioria dos participantes. Um estudo feito por cientistas do laboratório Sinovac na China garantiu que a vacina Coronavac é segura para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Segundo o artigo divulgado na revista científica The Lancet, após 2 doses da Coronavac aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado produziu anticorpos contra o SARS-CoV-2. Os dados não tratam ainda da eficácia da vacina nesta faixa etária, já que a conclusão só é obtida com estudos de fase 3, que verificam qual o nível de proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes. No atual estágio, fases 1 e 2, a intenção dos pesquisadores é comprovar que, além de segura, ela é capaz de ativar o sistema imune contra um novo coronavírus. Semelhante aos achados de outras vacinas, os autores observam que entre crianças e adolescentes, as respostas imunológicas foram maiores que em adultos de 18 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais. Mas nenhuma diferença significativa na resposta imune foi detectada em uma análise por grupo de idade. Na maioria dos casos, as reações adversas foram ligeiras ou moderadas, sendo que a dor no local da injeção foi o sintoma mais comum. A União Europeia não autorizou o uso da vacina da AstraZeneca, fabricada na Índia. O bloco alega que pode haver diferenças com a original. A versão indiana da vacina anti-Covid da AstraZeneca, chamada Covishield, não está licenciada na União Europeia devido a possíveis diferenças com a original. O anúncio foi feito pelo regulador europeu. A Agência Europeia de Medicamentos informou à AFP em um comunicado que, mesmo que use uma tecnologia de produção análoga ao imunizante da AstraZeneca, a Covishield como tal não está atualmente aprovada pelos regulamentos da UE. Até o momento, existem 4 vacinas licenciadas pelo bloco: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. 4 outras estão em processo de revisão para possível aprovação: a russa Sputnik V, a chinesa Sinovac, a alemã CureVac e a americana Novavax.
A Organização Mundial da Saúde deu sua aprovação à Covishield e lamentou que alguns países rejeitem o produto. A União Africana criticou que a falta de autorização na UE da vacina de baixo custo fabricada na Índia pode causar transtornos à África, onde é amplamente distribuída. Richard Mirigo, do Escritório Regional da OMS para a África, disse que é uma grande vergonha porque a AstraZeneca Covishield é exatamente a mesma vacina. Em várias cidades do país, os moradores de rua estão recebendo a vacina da Janssen. É uma escolha estratégica. O grupo, considerado de alto risco para a contaminação pela Covid-19, é um dos que tem mais dificuldades para completar a vacinação em 2 etapas, e o imunizante norte-americano é aplicado em dose única. Às vezes você é tratado com nem bicho. Há 4 anos ela vive na rua. Não é fácil, não é brincadeira. Nossa, você passa por cada coisa, nossa, é humilhação. Às vezes é medo, às vezes você não tem um lugar para dormir, às vezes está chovendo, você não... Nossa, é horrível. Mas aos 56 anos, a Rosângela ainda sonha. O sonho é ter minha barraca. Eu não tenho dinheiro para pagar uma licença, e nem o pão. Né? Como que eu vou montar minha barraca se eu não tenho essas condições? Um sonho que ficou ameaçado pela pandemia do novo coronavírus. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que a mortalidade pela Covid-19 de pessoas em situação de rua pode ser até 10 vezes maior do que no restante da população. A falta de higiene e a dificuldade em manter o isolamento social aumentam muito o risco de contaminação. Segundo o levantamento, em um grupo de 1.000 moradores de rua, o índice de contaminação registrado foi de 46 casos. No grupo de 1.000 pessoas que vivem em residências, esse número caiu para menos de 2 casos. A cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, se tornou referência no trabalho com moradores de rua durante a pandemia. O atendimento acontece nesse centro de acolhimento. Cerca de 200 pessoas estão cadastradas e são acompanhadas diariamente. Todos os dias são realizados testes de sangue para saber se a pessoa está contaminada. O resultado sai em apenas 10 minutos. Mas a parte mais importante desse trabalho é a vacinação. E para garantir que todos sejam imunizados, uma van leva os moradores de rua até os locais onde a vacina é aplicada. Em todo o estado de São Paulo, mais de 400.000 pessoas receberam a dose, mas não voltaram para tomar a segunda. E um dos públicos que tem tido mais dificuldade para completar a imunização são os moradores de rua. Por isso, esse grupo foi escolhido estrategicamente para receber a vacina norte-americana Janssen, que é em dose única. Público de difícil acesso, porque como ele não tem uma moradia fixa, fica difícil garantir a segunda dose, né? Então, essa modalidade de uma aplicação única, né, da vacinação em dose única, favoreceu muito, né, essa condição de vida que eles têm, né, de difícil localização para a segunda dose, que ficaria difícil de garantir a segunda dose para esse público. Mas aqui no posto de vacinação, nossa reportagem presenciou as dificuldades do trabalho com os moradores de rua. Do grupo que veio na van, 2 deles acabaram fugindo e não tomaram a vacina. Ah, e lembra da Rosângela? Aquela do começo da reportagem? Ela veio com o grupo, mas não sabia o número do CPF. E o documento é necessário para a vacinação. A falta de documento é comum, né, eles não portarem o documento, e a gente precisa fazer busca, né, no sistema, encontrar a numeração correta para garantir que ela ocorra. E quando a pessoa vem ainda estando um pouco sob efeito de substância, ela evade, ela recusa o procedimento, é bem complexo. A base de tudo é a confiança, né? Ganhar a confiança dela. Para todo o trabalho com a população de rua, ela necessita dessa formação de vínculo. Mas para a Rosângela, a história teve um final feliz. Como a Secretaria de Assistência Social faz o cadastro dos moradores de rua, os assistentes sociais conseguiram descobrir o número do CPF. E ela, enfim, pôde ser vacinada. Obrigado. Bom, agora você está imunizada, está segura agora. Qual que é a sua sensação? Alegria. Depois do intervalo, a gente vai falar do baixo volume dos reservatórios de água em São Paulo. Até já!
Os 6 primeiros meses do ano terminaram com cerca de 70% da chuva esperada no sistema Cantareira e no sistema Alto Tietê. Os reservatórios abastecem 12 milhões e meio de pessoas na região metropolitana de São Paulo. No sistema Cantareira, o primeiro semestre terminou com 68% da chuva esperada para o período, enquanto o Alto Tietê registrou 72% do volume. A tendência continua de seca nos próximos meses, o que pode significar uma possível crise de abastecimento para o ano que vem. O baixo volume de chuvas nos reservatórios já era esperado no outono, tradicionalmente mais seco, mas os 2 reservatórios vêm acumulando baixo volume de chuvas desde o verão, quando costuma chover mais. O Cantareira operava com 45% de sua capacidade e o Alto Tietê com 54%. Segundo a Sabesp, o volume total armazenado na região metropolitana de São Paulo é de apenas 52,2%. Os números são preocupantes porque estão mais baixos do que em 30 de junho de 2013, o ano anterior à crise hídrica, quando o Cantareira operava com 56% e o Alto Tietê com 63%. A falta de água também já impactou no bolso dos paulistas. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste das tarifas de conta de luz da Enel São Paulo, que passam a valer a partir de 4 de julho em todo o estado. A recomendação é para economizar água e energia nos próximos meses. A pandemia da Covid-19 aumentou um abismo social na área da educação. Pesquisas feitas nos últimos meses apontaram que milhões de alunos desistiram dos estudos no ano passado e esse ano. E os reflexos dessa evasão deverão ser sentidos nos próximos anos. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, apresentada no começo deste ano, apontou que aproximadamente 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos deixaram as aulas em 2020, o que significa 8,4% de evasão escolar. Na educação básica, a taxa é ainda maior. 10,8% dos alunos abandonaram os estudos. Quando a pandemia chegou, o Marcos cursava o 4º semestre da Faculdade de Jornalismo. Ele até tentou acompanhar as aulas remotas ofertadas pela universidade, mas não se adaptou e decidiu trancar o curso. A pandemia começou, eu estava no 3º semestre. Concluí, fui para o 4º, na metade do 4º semestre eu vi que não era a mesma coisa de estar presencial na escola, né? O Marcos não foi o único a desistir dos estudos. A pandemia fez com que muitos alunos abandonassem no meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, neste momento, a evasão ela se agravou em função de todas as dificuldades que a pandemia tem trazido à educação. Do ponto de vista geral, macro, o problema mais significativo que essa evasão e que essas dificuldades na educação provocadas pela pandemia é a desigualdade de oportunidades. As pessoas mais pobres, elas não têm uma estrutura doméstica para enfrentar a pandemia. Nós temos muitas crianças que vão para a escola para comer. E os reflexos do fechamento das instituições de ensino durante a pandemia terão impacto em diversos setores, inclusive no produto interno bruto do país por décadas. É o que aponta um estudo da Secretaria de Política Econômica. O levantamento tem como base o nível de aprendizado e a produtividade no mercado de trabalho de pessoas que participariam da atividade econômica no futuro. Segundo a secretária nacional da Juventude, a desistência escolar afeta diretamente a renda da família. A gente não consegue nem mensurar os problemas que vai causar, porque existem estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que eles falam sobre o impacto da perda de um ano escolar na renda futura, né, desses jovens. Tem estudos que falam que diminui entre 3%, 5% por ano perdido. Segundo especialistas, para cobrir essa lacuna educacional deixada pela pandemia, a educação precisará ser repensada. Só assim será possível recuperar o que ficou para trás. E eu acho que agora cabe a nós refletirmos e estudarmos como recompor, né? Que não significa recuperar, significa assumir o que aconteceu, reestruturar o processo e pensar no que vai ser para frente. Algumas pessoas disseram que a educação vai mudar muito pós-pandemia.
É óbvio que houve um aceleramento das tecnologias na educação, mas veja bem, o mais importante que eu senti entre os meus alunos é que o contato pessoal, que a interação, o exemplo, a discussão ética, a discussão da referência profissional que você passa aos seus alunos, isso não se atribui pelas plataformas de educação, pelas plataformas de interação. Isso é pessoal. Não vai existir uma educação sem a presença das pessoas. Uma cidade modelo na China representa as contradições do comunismo no país. Haoxi é apresentada pelos habitantes milionários que vivem de forma luxuosa como a cidade modelo na China. Mas nas ruas desta localidade a 130 quilômetros de Xangai, o boom econômico parece ter desaparecido. Essa enorme torre de 328 metros foi inaugurada há 10 anos para as comemorações dos 50 anos da cidade. O prédio tem um hotel 5 estrelas, um cinema, um aquário gigante e até uma estátua de um búfalo em ouro. O arranha-céu custou cerca de 464 milhões de dólares, mas não existem muitos clientes para justificar sua existência. Does Huasi represent Haoxi apresenta o capitalismo chinês com características socialistas, talvez na forma como lidam com o dinheiro, como as decisões de investimento são feitas, mas agora, quando se vê a cidade, é muito diferente. É um controle vertical de cima para baixo. No final dos anos 1970, o Partido Comunista da China se abriu ao capitalismo. Haoxi foi pioneira em reformas econômicas. O falecido chefe local do Partido Comunista Wu Renbao deu início à industrialização da cidade de forma imperativa, primeiro no campo metalúrgico e na indústria têxtil. Ele fundou o conglomerado Haoxi Group, que até hoje administra os negócios locais, cotiza na Bolsa de Valores de Shenzhen e é dirigido pela família Wu. A história de Haoxi e o que estamos vendo agora é essencialmente um conto feio de nepotismo, uma história de como um secretário do partido e a família dele na China, sem fiscalização por muito tempo, levaram a má administração de fundos, alavancagem excessiva e decisões de investimento e as apostas realmente ruins. Os habitantes são acionistas e trabalhadores do conglomerado. Eles devem reinvestir os lucros em novos projetos e, em troca, vivem em casas espaçosas de estilo americano, mas de propriedade da cidade. Em fevereiro, imagens nas redes sociais mostraram pessoas fazendo fila em um prédio oficial para sacar as economias. As autoridades confirmaram que as imagens eram autênticas, mesmo negando qualquer rumor de falência. Segundo a imprensa chinesa, a região está endividada em cerca de 6 bilhões de dólares. Durante a visita a Haoxi, a agência France Press foi proibida de falar com os residentes e nenhuma autoridade respondeu aos pedidos de entrevista. É improvável que eles permitam Haoxi ir à falência, porque isso deixaria uma marca muito ruim no partido, especialmente neste ano, quando está comemorando seu centenário. O Partido Comunista da China comemora o 100º aniversário em 1º de julho e se prepara para exaltar o crescimento impressionante do país por 4 décadas. Haoxi resume em pequena escala a impressionante transformação da nação asiática, com seus imensos investimentos, mas também a mistura de negócios, política e desigualdade. Um carro voador está fazendo sucesso na Eslováquia. Este é o professor Stefan Klein, no comando de um carro-avião híbrido que ele projetou com um motor BMW para circular tanto no céu como na terra com gasolina comum. Ele garante que o veículo pode, com o tanque cheio, voar cerca de 1.000 quilômetros a 2.500 metros de altura. Além disso, é capaz de transportar mais de 2 pessoas, a uma velocidade de 170 quilômetros por hora. No teste final deste modelo, foi feita uma viagem de pouco mais de meia hora. Como o carro do Dr. Stefan não foi desenvolvido para decolar de maneira vertical, foi necessário buscar uma pista de aeroporto. Sem problemas. O pouso foi bem sucedido para depois acontecer uma nova transformação. O principal objetivo destes carros híbridos seria combater os problemas de tráfego nas grandes cidades. E este não foi o único carro voador desenvolvido até hoje. Esta aposta para o futuro neste setor já começou. O banco JP Morgan
calcula que daqui a 20 anos este mercado poderá movimentar US$ 1,5 trilhão de dólares. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau!